Já faz um ano que o Brasil elegeu Jair Bolsonaro como seu presidente. Entregar a democracia nas mãos de um homem que defende o seu contrário é sempre um risco. Só que o Brasil escolheu o risco. Sempre fez um discurso um pouco perigoso, mas a gente torce que isso tenha sido só uma retórica, né? E que, na verdade, nossas instituições estejam fortes bastante e a sociedade também, né? Eu, no fundo, eu não acredito que haja uma ameaça à democracia, não. Não tenho nem o que falar. Não sei o que será. O que será da gente pobre, né? Não é como se nós desconhecêssemos o passado de exaltação à ditadura e à tortura por trás de Bolsonaro. Funciona. Eu sou favorável à tortura, tu sabe disso. Um ano depois da vitória, o Brasil vive crises simultâneas. Os problemas de 2018 continuam por aí. A desigualdade voltou a crescer, o desemprego não cedeu. Mas pelo menos esses problemas agora têm companhia. Companhia de desastres ambientais e de uma crise política multifacetada. Tem a briga entre o presidente e os integrantes do seu partido. Tem a investigação da máquina de propagação de mentiras que foi usada desde o período eleitoral. E tem também algo pior: os vínculos entre o Bolsonaro e os assassinos de Marielle Franco. Com novas revelações, esses vínculos vão parecendo cada vez mais estreitos. O Jornal Nacional teve acesso com exclusividade a registros da portaria do condomínio onde mora um dos suspeitos de matar a vereadora Marielle Franco e o motorista Anderson Gomes. É o mesmo condomínio onde o presidente Jair Bolsonaro tem casa. O porteiro contou à polícia que, horas antes do crime, o outro suspeito do assassinato entrou no condomínio e disse que iria para a casa de Bolsonaro. Mas os registros de presença da Câmara dos Deputados mostram que Jair Bolsonaro estava em Brasília nesse dia. O Brasil tem um presidente que está acuado e ele certamente age como se estivesse. Agora, querer me vincular à morte da Mariela, seus patifes da TV Globo, seus patifes, canalhas, não vai colar. Não devo nada a ninguém. Não tinha motivo nenhum para matar quem quer que seja no Rio de Janeiro. E Bolsonaro tem outras razões para se sentir assim. Tem tudo aquilo que se diz sobre os familiares dele. O caso do Flávio é a mesma coisa. É laranjal, laranjal, laranjal o tempo todo. O que eu tenho a ver com laranjal? O que o Flávio tem a ver com laranjal? E tem tudo aquilo que se diz sobre os familiares da esposa dele. Há pouco esculacharam a avó da minha esposa, que foi presa por tráfico. Foi presa sim por tráfico. Uma senhora está com 80 e poucos anos de idade. Faz a covardia com ela para atingir a minha esposa, que tem um projeto social maravilhoso. O que a minha esposa tem a ver com a avó dela, que foi presa assim por tráfico? Também a acusação da mãe da Michelle, que tem um problema na justiça com facilidade ideológica. Teve sim problema, mas por que essa exposição? A pergunta que fica é: o que alguém como esse homem pode fazer quando se sente emparedado e assustado? E mais importante, será que existe um risco de que o frágil arranjo institucional vigente no Brasil seja quebrado? Você provavelmente viu esse vídeo ou então ouviu falar dele? Aqui Bolsonaro é um leão fustigado por seus adversários, que são representados como hienas. Entre as hienas estão partidos e movimentos sociais rejeitados pelo presidente. É meio ridículo, mas a presença deles nem é o mais preocupante. O que preocupa mesmo é ver retratada aqui a ONU, porque isso fere as relações internacionais de um país inteiro. O que preocupa é ver retratado aqui o Supremo Tribunal Federal, porque isso é perigoso para aquele frágil arranjo institucional do Brasil. Todo mundo é uma hiena cercando o presidente. O que isso quer dizer? Que a única instituição que vale no Brasil é a presidência, porque ocupada por Bolsonaro, e todas as outras são ilegítimas? No fim da história, foi a presença do STF que fez com que esse vídeo aqui fosse apagado e fez com que Bolsonaro fosse obrigado a pedir desculpas. O site G1 acredita ao presidente da República a declaração que segue: Me desculpo publicamente ao STF, a quem porventura ficou ofendido. Foi uma injustiça, sim. Corrigimos e vamos publicar uma matéria que leva para esse lado das desculpas. Erramos e haverá retratação.
O videozinho dos leões pode parecer, e talvez até seja, uma distração para afastar os nossos olhares de coisas escandalosas, tipo a proximidade de Bolsonaro com os milicianos que mataram Marielle. Ainda assim, essa bobagem aí dos leões e das hienas é reveladora, na medida em que explicita a vontade de ruptura institucional que está instalada no âmago do bolsonarismo. Talvez por isso a oposição tenha aceitado a sugestão de se distrair um pouco com isso aqui. Depois de muitas críticas, ele resolveu apagar o vídeo. Aliás, ele sempre usa esse expediente para se colocar como vítima quando ele está acuado por alguma denúncia. Na realidade, Bolsonaro, com todo o respeito ao mundo animal, poderia, quando não muito, ser comparado às hienas que ele fala que os atacam. Ele está como uma hiena atacando o Brasil. E é claro que a oposição também se dedicou a produzir os memes sobre o meme, porque se tem uma indústria que se beneficiou com a eleição de Bolsonaro, é essa aí, é a indústria do meme. Esse aí é o Eduardo Bolsonaro, deputado federal e filho do presidente. Aqui ele aparece no dia 29 de outubro de 2019, falando sobre as manifestações no Chile. Ele disse que se acontecer algo parecido aqui no Brasil, a história vai se repetir. Eduardo, claro, está falando de uma ditadura. Ele está sugerindo uma ruptura institucional. Não vamos deixar isso aí vir para cá. Se vier para cá, vai ter que se ver com a polícia. E se eles começarem a radicalizar do lado de lá, a gente vai ver a história se repetir. Aí é que eu quero ver como é que a banda vai tocar. Muito obrigado, senhor presidente. Eduardo, é bom lembrar, é aquele que disse que fechar o Supremo Tribunal Federal é muito fácil pro bolsonarismo. O pessoal até brinca lá, cara. Se quiser fechar o STF, sabe o que você faz? Você não manda nem um jipe, cara. Manda um soldado e um cabo. Não é querer desmerecer o soldado e o cabo, não. O que é o STF, cara? Tipo, tira o poder da caneta de um ministro do STF. O que ele é na rua? Você acha que a população... Se você prender um ministro do STF, você acha que vai ter uma manifestação popular a favor dos ministros do STF? E Eduardo não é o único que pensa assim. A base de apoio do presidente já levou para a rua cartazes demonstrando sua rejeição à Constituição, sua repulsa à autonomia de cada um dos três poderes. Isso aconteceu mais de uma vez desde a eleição de Bolsonaro. Mais recentemente, o grande guru do bolsonarismo voltou a pregar uma ruptura, ainda que de maneira mais ou menos discreta para os seus padrões. Não é só a proximidade com os assassinos de Marielle que vai emparedando o Bolsonaro. Tem mais coisa, bem mais coisa. O tempo todo infernizo a minha vida, porra! Onde vocês querem chegar, eu sei! Vocês não têm vergonha na cara! Essa patifaria 24 horas por dia contra a minha pessoa! Agora a Marielle Franco quer empurrar pra cima de mim? O risco de ruptura institucional aumenta na medida em que o clã Bolsonaro vai sendo exposto naquilo que tem de pior. O alerta não vem da esquerda, vem de um ex-aliado de Bolsonaro, Gustavo Bebiano, o ex-secretário-geral da Presidência da República, avisa. Ou ele vai buscar a ruptura institucional, ou vai renunciar, ou vai acabar recebendo processo de impeachment. Porque é impossível se manter mais 3 anos nesse ritmo. Ele entrou numa maratona de 40 e tantos quilômetros e está correndo como se fossem 100 metros rasos. A declaração foi dada a uma entrevista a Edson Sardinha, do site Congresso em Foco. O jornalista pergunta se Bebiano acredita que um golpe esteja a caminho, e a resposta é a que segue. É o que o núcleo duro dele fala. É o que ele fala. Não é que eu acredite ou não. As pessoas vinculadas diretamente a ele falam isso. Ele não diz o contrário. Esse Felipe Martins fala em ruptura institucional. O Olavo fala em ruptura. O Eduardo e o Carlos falam em ruptura institucional. O presidente em algum momento desdisse? Deu alguma manifestação contrária a isso? Não, ele silencia. O Brasil está caminhando para um lugar muito pantanoso, escuro e perigoso.
Mais do que silenciar, Bolsonaro reforça a ideia de ruptura institucional, ao emprestar sua conta no Twitter para quem quer que esteja postando a hiena do STF. A mensagem que ele passa é sim de ruptura. E talvez, só talvez, Bolsonaro tenha que romper com o arranjo institucional para não romper consigo mesmo, porque esse discurso antidemocrático dele, isso não é de hoje não. Através do voto, você não vai mudar nada nesse país. Tá? Nada, absolutamente nada. Isso só vai mudar, infelizmente, quando um dia nós partimos para uma guerra civil aqui dentro. A conclusão aqui é tão simples quanto assustadora. Ou Bolsonaro trai a democracia, ou Bolsonaro trai o seu passado. Tudo o que você precisou desaprender para virar um idiota é o nosso livro. Meio que o título entrega sobre o que esse livro é, né? I understood that reference. Tudo o que você precisou desaprender para virar um idiota fala sobre a super teoria conspiratória que está definindo os rumos do Brasil. Uma super teoria conspiratória que muita gente chama de filosofia. A pré-venda já começou. E a editora do Meteoro é a Planeta. Muito obrigado por ver esse vídeo até o final. O Meteoro é mantido graças a uma campanha de financiamento coletivo. Quem participa ouve um podcast exclusivo e aparece aqui no finalzinho, que é para receber o nosso agradecimento. Hoje é a vez da Natália e do Paulo. Paulo, a mensagem que segue é da Natália e é para você. Diz ela: diante da vastidão do tempo e da imensidão do universo, é um imenso prazer para mim dividir um planeta e uma época com você. Beijo, gente. Valeu!